Fala galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Feira era para mais um pequeno vídeo, né? Olha, vou deixar aqui, ó, agradecer os inscritos do canal, agradecer aqueles que estão curtindo os vídeos, que estão compartilhando, aqueles que veem nossos vídeos. Que Deus derrame graças e mais graças na vida de cada um de vocês. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se compadeça da nossa vida, das nossas famílias e nos cure todos os dias, né? Olha, vou deixar a continuação aqui do testemunho da irmã Sheila, do irmão Luiz, ex-testemunho de Jeová e hoje católico. Mas eu vou deixar aqui um pequeno trecho do vídeo do irmão protestante aqui, só o áudio, depois eu vou colocar a imagem dele mais para frente para refutar de uma maneira melhor, mas para você, católico, aprender mais, refutar esse tipo de argumentação. Preste atenção no que ele fala, olha só. Os evangélicos, a base. Os católicos têm umas três bases. A Bíblia, com 7 livros a mais. A tradição e o magistério. Às vezes, um contradiz o outro. Por exemplo, no culto aos santos. A Bíblia fala milhares de vezes que é pecado. Mas, como é uma tradição católica, eles fazem. Entre outras coisas, se a base é contraditória, toda a estrutura também é. Jesus, inclusive, fala sobre isso, dizendo: porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição. Nós, evangélicos, temos apenas a Bíblia como base da nossa fé. Ela é suficiente para mudar qualquer vida. A palavra, por si só, é viva e eficaz. Siga-me para mais conteúdo. Qual a diferença entre católicos e... Qual a diferença entre católicos e evangélicos? Olha só o que esse cara colocou aí. Olha só a loucura. Você quer aprender como refutar tudo isso aí? Fique no canal, aprenda todas essa defesa que nós temos contra os ataques protestantes. Mas agora deixarei o testemunho da irmã Sheila. Ela sim aprendeu o que de fato é ser católico, uma ex-testemunha de Jeová. Esse aqui a gente reza por ele, quem sabe ele aprende um dia. Salve a Maria, viva Cristo. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Fique para o belo testemunho da nossa irmã, a mulher do irmão Luiz. O cabeça da igreja. Então, qual é essa igreja? Então, nós precisávamos buscar ela, mas não temos mais tempo para errar, né? Então, seguimos com nossos estudos, eu me envolvendo em fazer arquivos com as pesquisas que fiz, para depois provar para minha família, né? Que não somos loucos, que temos provas. E nesse meio tempo também nós fomos nos aproximando mais de Jesus, né? Da cruz, orando mais, né? O Luiz também ele se envolveu em outras partes do estudo, também muita oração nós dois. Mas ainda não tínhamos escolhido a igreja, né, para qual nos converter. Então, até julho, né, do ano passado, 2023, foi indo assim as descobertas. Mas, a partir daí, descobrimos que a nossa filha ela tem asma e, na verdade, os sintomas apareceram no ano passado, né, e ela passou por 3 internamentos. Então, sofremos muito. Então, acabamos de julho de 2023 até fevereiro deste ano, diminuindo bastante o ritmo dos estudos, né. Mas, assim, nós estávamos mais, tendencionamos aí pela linha protestante, né? Até então a gente não tinha estudado a Igreja Católica. Mas algo mudou muito no nosso estudo, né? Quando encontramos aquela árvore, né, com o nome das religiões, que o Luiz colocou na parte 1, nos facilitou, assim, visualmente o entendimento, né, por onde deveríamos pesquisar, entender melhor, né, não perder tempo mais. Então, embora ali na árvore ela não contenha, assim, cerca de 30 ou mais denominações dentro do protestantismo, né, de suas ramificações, mas a árvore, ela, assim, nos deu, assim, uma base muito boa, conseguimos enxergar melhor aonde estudar. Então, fomos estudar Lutero, Calvino, né, e também a Igreja Católica. E como, né, fomos estudar as origens das religiões ali, Lutero, Calvino, né, nós também tínhamos estudar a origem das testemunhas de Jeová, né? E de novo, né, fiquei muito chocada com várias descobertas ali. Descobri também que no final do século XIX houve um boom
nos Estados Unidos de surgimento de novas denominações religiosas. Então elas romperam com outras, né, e foram surgindo novas, mas foram várias que teve. Então chegamos no estudo do restauracionismo, que é um movimento presente em algumas denominações religiosas, que afirma então que o verdadeiro cristianismo ele lá se perdeu em algum momento da história e que era necessário então restaurar esse cristianismo primitivo da era apostólica, né? Então vários movimentos aconteceram, né? Foi os russitas, anabatistas, o adventismo, o mormonismo, ciência cristã, o espiritismo e as testemunhas de Jeová e outras mais, né? E ao estudarmos então sobre restauracionismo, né? Aí foi conectando com o iluminismo e daí paramos ali. E voltando ali no livro da organização, o livro Proclamadores do Reino, também ali contém as confirmações das datas de Armagedon que eles definiram, né, de fim do mundo e não aconteceram. Né? E não gostei da forma como eles tratavam as pessoas na época que se sentiram prejudicadas por essas datas erradas, né? Essas pessoas deixaram de ter filho, de fazer faculdade, vender os seus bens, né? E ali eles acabam tratando essas pessoas como se elas não tivessem fé, né? Então, em vez de parar de dizer novas datas, eles continuaram a dizer mais, né? Então, ali nas publicações a gente vê várias datas marcadas de fim do mundo. 1914, 1925, 1975 e alguma data entre o século XX. Então, mostrando ali que não poderia, né, passar do século XX. E também vimos alguns símbolos em publicações feitas por Russell, muito estranhos, assim, deixou a gente bastante desconfortável. E quando a gente foi pesquisar o significado desses símbolos, assim, não foi legal, assim, não nos sentimos nada bem. Então, teologicamente, a gente já, né, nós não éramos mais testemunhas de Jeová, e agora esses outros detalhes de origem também nos afastou completamente, né. Então, fomos estudar sobre Lutero e Calvino, também não concordamos com o que descobrimos, né, nem com a teologia e nem como eles iniciaram, né, as suas religiões, denominações, né. Não vou entrar nos pontos, né, mas desistimos da denominação, né, que estávamos mais interessados aí, que fazia parte, né, da linha protestante. E no próprio mês de fevereiro descobrimos a Didaqué e a patrística. Então a Didaqué, além de falar, né, dos evangelhos, ela é um espelho da Igreja Católica, né, então na questão dos sacramentos. Então ali nesses escritos nossos olhos já começaram a brilhar, estamos achando, né. E o mais curioso é que a Didaqué, ela não foi escrita pelos apóstolos, né? Ela foi escrita por várias pessoas que ouviram as mensagens dos apóstolos, né? E foram escrevendo. E tudo isso naquele tempo ali, antes, durante e após a destruição de Jerusalém, né? Então ela foi escrita ali entre 60 e 90 depois de Cristo. Então, e se perdeu esse documento. Foi achado só lá no século, acho que 18, 19. Então, quando se olhou esse documento, os historiadores validaram, né, fizeram todos aqueles testes de carbono, todos aqueles testes de historiadores, o conteúdo dela, quem segue? A Igreja Católica, né, exatamente o que está ali. E na patrística, né, não terminamos de ler, são vários escritores, e é preciso ler com muita calma para degustar, porque é um aprendizado riquíssimo, né. Mas um trecho assim especial, eu quero citar aqui, é sobre Inácio de Antioquia, né? Então, descobrimos que ele era discípulo de João, do apóstolo João, e ele indo para o seu martírio, né, para ser devorado por feras, ele escreveu 7 cartas, lindas cartas, e isso foi no ano de 107 depois de Cristo, aproximadamente, né? Os historiadores colocam. Então, ele escreveu em uma dessas cartas para a igreja de Esmirna. Então, é chamada Carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirniotas, capítulo 8. Então,
ele segue o começo do capítulo 8 e chega no ponto que eu quero destacar. Onde está Jesus Cristo? Aí está a Igreja Católica. Em 107 depois de Cristo, um cristão, bispo em Antioquia. Então, nessas cartas ele vai consular ali as igrejas, né? E foi a primeira escrita mencionando o nome Igreja Católica, né? Católica significa universal. Vale lembrar aqui que por 300 anos os cristãos foram perseguidos, né? Então muitos deles eram, qual era a realidade da igreja primitiva? Muitos eram analfabetos, os imperadores perseguindo, os judeus perseguindo eles, então não existia imprensa na época, então além das pessoas, a maioria não ser analfabetos, né? Não era todo mundo que tinha acesso a esses documentos, né? Porque não tinha imprensa. Então, e eles também não tinham o Novo Testamento. As cartas estavam sendo escritas, né? E depois de escrita, elas não estavam já unidas, né? O Novo Testamento só foi juntado lá no século IV. Então foi a própria Igreja Católica que fez vários concílios para decidir quais livros eram inspirados e quais não, né? Mas foi a Igreja Católica que decidiu quais livros fariam parte do Novo Testamento. Então ali durante aqueles 300 anos, os cristãos não tinham uma Bíblia, né? Eles tinham o quê? Alguma carta que o apóstolo escrevia ali para aquela necessidade, né, para poder fazer um pastoreio para aquela igreja. Então era assim que funcionava naquela época, né? Eu falo isso porque muitas pessoas não têm ideia da correria, da dificuldade que era naquela época, né? E dentro de todo esse cenário, eles ainda tinham apostasia ali o tempo todo. E também estudando, né, sobre os primeiros cristãos, daí acabamos estudando também sobre Roma, né, a decadência de Roma e tal. Então percebemos também que tem muitas acusações, né, que foi Constantino que tornou o cristianismo religião oficial em Roma, né, que foi no Concílio de Nicéia que nasceu a doutrina da Trindade. Então, assim, mentiras. Então, se você pesquisar em fontes primárias, vai encontrar a verdade, né? Nós encontramos essa verdade. Primeiro porque Constantino ele legalizou o cristianismo, mas legalizou, né? Ele permitiu que o cristão ele não fosse legal, né? Não fosse mais perseguido, né? Era uma religião livre. Ser cristão, você podia exercer, né, esse direito de ser cristão. Então ele fez isso através de um decreto, que foi o Edito de Milão, que foi feito em 313 depois de Cristo. Essa que foi a data desse edito. Então, quem de fato tornou o cristianismo assim, a religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, ou chamado de Fide Católica. Né? Isso ele fez em 380 depois de Cristo. Né? Então, vemos aqui que nós temos um decreto em 313, que legaliza o cristianismo, né, deixa eles livres. O Concílio de Nicéia em 325, e em 380, de fato, o cristianismo religião oficial, né, pelo imperador Teodósio I. Então, aos poucos, nós fomos desconstruindo uma série de mentiras contra a Igreja Católica. Né? Então, nós percebemos que somente sendo a Igreja de Jesus Cristo para sobreviver tantos ataques por 2000 anos. Em março, né, desse ano, começamos a perceber, então, a movimentação, né, de católicos, protestantes, né, em torno ali da Páscoa. E sempre admirei muito a quaresma que a Igreja Católica faz, o jejum, né, toda aquela dedicação que os fiéis fazem. Até porque eu já tinha lido vários textos falando que jejum e oração, eles estão corretos, devem ser feitos pelos cristãos, né. Jesus fez, né, então nós também devemos fazer. E a questão dos ramos também, de levar, né, domingo, então, está na Bíblia, e é necessário fazer, né. Como já estávamos indo, né, no santuário Schoenstatt, né, a gente tomava um café, dava uma volta pelo local, né, mas até ali nunca tínhamos entrado ali no santuário e nem ido na missa. Então nós andávamos no local, nos sentimos muito bem, né, observávamos, né, as pessoas, ficávamos com vontade de ir, mas ainda não tínhamos sentido, sabe, que era hora de entrar mesmo, e ainda estávamos pesquisando, não com tanta certeza. E orando, né, orando muito, pedindo para o Espírito Santo nos guiar, nos mostrar para onde ir, porque estávamos sentindo muita necessidade mesmo de achar um local para nos batizar e seguir, né, nos conciliarmos com Deus. E teve uma noite, né, em março, que nós assistimos a uma live de conversão do Douglas, ele era testemunho de Jeová, então ele foi no canal Catolicismo Blindado,
E achei bem interessante a parte que quando ele falou que a oração do Espírito Santo fez chorar muito, né? Aí fiquei muito curiosa para saber qual que era essa oração, né, para fazer um homem chorar, chacoalhar o colchão, né, como ele disse. E eu ouvi isso, né, acabei não pesquisando, fui dormir. No dia seguinte, eu e o Luiz fomos tomar um café rápido lá no santuário, na cantina, né, nós só tínhamos 20 minutos, o Luiz tinha que ir numa reunião, daí não dava para a gente ficar mais. A gente tomou café e fomos passar em frente do santuário. Então, quando nós passamos em frente, nós vimos assim uma pilha assim de folhetos. Era esses aqui, ó. Tava tudo empilhadinho assim, na coisa. E cada vez que a gente passava em frente, nunca víamos nada assim de publicaçõezinhas, né? Então, eu falei assim, deixa eu pegar, talvez ali esteja o cronograma de missa e tal, vamos pegar. Aí nós entramos, pegamos, sentamos no último banquinho lá atrás. E ficamos. Não deu um minuto. Tocou o sino, um monte de mulheres, e tinha homens também, mas mais mulheres entraram rezando a Ave Maria e tal, e foi enchendo ali. E a gente não tinha, como é pequeno o espaço, a gente ficou meio sem graça a hora que eles entraram, nós saímos, né? Então ficamos um pouco ali. Até porque nem deu vontade de sair, a gente ficou congelado ali. Então nós ficamos ali, sentados com o livro aberto, folhando, o pessoal rezando a Ave Maria. Aí eu olhei pro Luiz, a gente já sentiu que foi uma resposta, né? E daí a que estava mais liderando a oração, ela falou, vamos abrir na página 47. Eu marquei aqui. Adivinha que oração que é essa? Orações ao Espírito Santo. Eu não conseguia ler, eu só escutei. Eu falei, porque se eu ler e escutar junto, eu vou chorar também, né? Então, aí eu fiquei só escutando, me emocionando. E nós olhamos o relógio, não dava mais para ficar. A vontade era mesmo de ficar ali. Mas terminou essa oração, mais acho que uma que ela falou, e a gente saiu de fininho ali. Mas assim, foi uma sensação muito boa mesmo. Foi muito especial, e nós não acreditamos em coisas por acaso, né? Ali foi uma resposta muito clara. Em abril, teve um evento no santuário, a Tarde da Mulher, e daí o Luiz falou para eu me inscrever, né? Achei interessante, e fui lá, né, nessa tarde. E foi uma experiência muito especial, porque eu já fui em vários encontros e palestras de mulheres, né? Então, sempre que o tema é mulher, é muito focado, né, na mulher superar, competir com o homem, né, vencer e tal. Então, é sempre nessa linha, né? Que a mulher pode tudo, que a mulher deve tudo, que... Enfim, essa é a linguagem padrão, né? Para falar de mulher. Mas lá não, né? Então, lá o foco era Maria. Então, eu não sabia rezar uma Ave Maria, né? Até deixei no celular uma, que caso resolvesse rezar, eu poderia acompanhar junto ali, né? Então, o foco ali nessa Tarde da Mulher era Maria. Então, eu dei o depoimento depois do evento, né? Uns dias depois, mandaram umas perguntas para responder o que achei do evento e tal. Daí eu coloquei ali o que eu achei, né? E assim, eu fiquei muito maravilhada. Então, eu falei muitas coisas do que eu senti, que eu percebi, que eu trouxe para mim. Então, eu coloquei lá do que eu pensava, né? E acabou que o que eu falei foi lá no site, né, da Santuário Show Estante Brasil. Vou deixar aqui alguns comentários que eu fiz do evento. Mas, sinceramente, assim, eu senti uma espiritualidade muito grande entre os católicos, sabe? A oração, o carinho que tem por Jesus. Nós vimos o calendário litúrgico da Igreja Católica, é todo cristocêntrico, tudo é Cristo, né? Então, ali nesse evento, eu tive um novo olhar de Maria, né? Na verdade, eu estava começando a conhecer ela, né? E já vi nos depoimentos, nas conversas das mulheres, que já há muitos anos estão se espelhando em Maria, a forma delas lidarem ali umas com as outras, as experiências de vida delas contando, né? Eu achei de uma espiritualidade, assim, riquíssima. Então, nós, enfim, estávamos prontos para ir para a primeira missa, né? Então, na Tarde da Mulher, eu tinha conseguido o telefone da Luciana, né? A gente lá teve uma conversa durante o café, e daí ela deixou o telefone dela, caso eu precisasse. Então, eu tinha um contato para perguntar as dúvidas, né? Então, para a primeira missa, eu corri
falar com ela, né, por WhatsApp, né, o que eu tinha que fazer, como era e tal, e daí ela foi dando as instruções, e no final ela foi me cumprimentar, né, ela estava lá, deu mais algumas informações também importantes da Santa Missa. Então, dia 21 de abril, que foi a nossa primeira Santa Missa, né, então foi assim um dia extraordinário, inesquecível. Eu guardo aqui tanto a foto quanto os prints das leituras que teve no dia, né, nos apaixonamos, porque é adoração lá o tempo todo, né, na igreja. Então, assim, a missa, ela assim nos saciou completamente. Tem adoração, tem canto, tem penitência, né, a gente fica de joelho, se lê vários textos, né, você tem no domingo a leitura do Antigo Testamento, você tem do Novo Testamento, você tem o Evangelho, né, então o Evangelho, inclusive, ele é lido pelo padre, e todos ficam de pé naquela hora. Então, é um respeito pela Bíblia, né? A Bíblia está lá, aberta. Então, é muito linda a missa. É como o Luiz fala, né? Quando que a gente para de chorar numa missa, né? Porque é muito emocionante, é muito lindo. E daí, quando o Luiz foi lendo O Banquete do Cordeiro, né? O livro do Scott Hahn, também a gente, em outros canais, também fomos com padres, né? O padre Paulo Ricardo. A gente foi aprendendo outros detalhes também, então ficou mais rico ainda, né, Santa Missa para nós, ela tem um significado extraordinário. Bom, daí, né, nós estávamos felizes com a descoberta, mas a família não, né, a família percebeu. E daí começaram os ataques, porque a sensação é que se nós estivéssemos em nenhuma igreja era melhor do que tivesse ido para a igreja católica, né. Foi bem complicado, né, então assim, daí começaram a atacar a igreja, né, a questão de Maria, do Papa, enfim, e daí quando a gente, né, explicava, daí já começavam a atacar nós, né, com os argumentos ad hominem, né, a pessoa já não consegue mais argumentar, refutar o assunto, ela simplesmente ataca a outra pessoa, né, então atacavam a gente, a nossa moral, nossos interesses, e vinham nos insultar. Mas, assim, contra fatos não há argumentos, é impossível negar e defender o indefensável, né? E tivemos que, ao mesmo tempo que nós estávamos ali maravilhados, né, aprendendo sobre a Igreja Católica, tínhamos que defender também, porque aí veio, mas você viu lá na tua igreja que vai para o céu, que o Papa ajudou, né, na Segunda Guerra? Daí eu fui pesquisar, e eu e o Luiz pesquisando, nós descobrimos assim que o Papa Pio XII foi um herói. Pacelli foi um herói. Ele salvou mais de 800 mil pessoas. Mas o pessoal fica daí criticando porque ele não pegou o microfone, não falou contra, né, o HITLR. Mas assim, ele salvou 800 mil pessoas. Então isso é um fato. As cartas que ele se comunicou durante a Segunda Guerra estão todas abertas no Vaticano, vários historiadores já foram lá estudar e comprovaram isso. Então você tem depoimento, né, de judeus afirmando. Então, nós nos apaixonamos mais pela igreja, né? E depois fomos descobrir outras contribuições do Papa Pio XII, né? Riquíssimas para a igreja. Então, ficamos muito felizes, assim, atacaram e acabou, né? A gente descobrindo, jogando mais no colo da igreja católica ainda. Daí veio mais um ataque, né? Que foi fácil de resolver. Porque o Papa é rico, que está lá numa cadeira de ouro, porque a igreja se apodera dos bens e tal. E daí, ao estudar, já achamos, né, que a igreja ela é rica em ajudar os pobres, né. Se ela hoje sair da África, por exemplo, né, 60% das escolas e hospitais serão fechados. Então, vou deixar aqui também uma informação importante, né, que eu achei na internet. Então, começamos a assistir filmes, documentários, né, de Santo Antônio, São Francisco, São Felipe Neri, Dom Bosco, Inácio de Loyola, Padre Pio, Santa Faustina, Frei Galvão. E é linda as histórias deles, apaixonantes, né, eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Então,
de fato, dali ninguém tirava mais a gente da Igreja Católica, né? Então nos enriqueceu muito tudo esses estudos, né? Temos muito ainda mais para estudar. Outro ponto também que fomos atacados, vocês vão cansar de ficar rezando, repetindo as mesmas coisas sempre, isso aí vai cansar e tal. Só que uma coisa que a gente tem que pensar, né, fica um alerta, né, a pessoa que zomba, ela tem que ter cuidado, né, porque nesse caso a pessoa não está zombando do católico, que repete a mesma coisa na oração, ela acaba zombando de Deus, né, porque na Bíblia consta inúmeras orações repetitivas. Então vou deixar aqui alguns textos, algumas passagens para quem pensa assim, raciocinar um pouco melhor, porque é uma agressão não ao católico. E eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso, de rezar repetidamente, vai ser chato, né? Na verdade, o que eu percebi é assim, quando você faz uma oração espontânea, né, você coloca ali o que você quer, né? Ou agradecendo, ou pedindo. Então, quando você sai da oração do Pai Nosso, né, e faz ela certinha, né, eu entendi que é o seguinte, né, Jesus, ele coloca, né, tênis de orar do seguinte modo, né, 2 pontinhos, é uma receita de bolo, não é, ore mais ou menos assim. Então essa oração Pai Nosso repetitiva, ela trouxe mudanças para mim. Então como o padre, ele falou pra gente na primeira conversa que tivemos, né, a oração Pai Nosso, ela começa Pai Nosso. Então a gente já reflete que aquele Pai não é só meu, né? É nosso, é de todos, né? Então isso já dá, assim, te tira muito do individualismo, né? Então teve um efeito muito grande para mim essa oração, porque então já fazia alguns meses que eu estava sem falar com uma pessoa. A gente teve uma discussão, daí ela atacou, assim, né, a minha pessoa, e eu fiquei sem falar com ela. Então, se eu fosse ficar fazendo a oração espontânea, eu não veria essa necessidade de me reconciliar com essa pessoa. Eu ia continuar, eu fui magoada, a pessoa me insultou e ia continuar minha vida. Não vou permitir que ela faça de novo e ia continuar. Só que eu fazendo essa oração, principalmente quando eu estava lá na missa, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí quando chegava nesse ponto, eu falava assim, não perdoei quem me ofendeu. Tem uma pessoa lá. E daí deu assim algumas missas, né? Aquilo batendo na minha cabeça. E eu falei, não, tem que resolver isso daí. Daí voltei a conversar com essa pessoa, né? Então a reza repetitiva tem sim um grande efeito. E também estudamos várias aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, em Fátima, em Lourdes, né? Tem outras aparições que também queremos estudar. Ficamos maravilhados, fomos ao cinema ver a Nossa Senhora de Guadalupe, né? Foi um documentário muito lindo, e a Tilma, né, que foi examinado por tantos cientistas, né? O cientista que ganhou o Nobel em Química afirmou, né, que aquele pigmento que está ali na Tilma, ele não está na tabela periódica. Quem não sabe da história, pesquise, né, ou veja o filme, procure saber, porque ali é um milagre extraordinário, né? Em Fátima, Lourdes também, né? Então, vai médico, vai cientista, as pessoas muitas vezes ateu, né? E verificam o milagre, né? Porque não existe uma outra explicação para aquele fato, né? Então também descobrimos verdades sobre a Inquisição, que a Igreja Católica não é aquela vilã que pintam, né? O papel da Igreja Católica na construção do Ocidente. Também estamos aprendendo sobre as ordens dentro da Igreja e achando maravilhoso, né? Existir essas ordens diferentes dentro da Igreja. Então nós nunca lemos tanto a Bíblia como nesse ano, e descobrimos tantos livros, né? Leituras muito enriquecedoras. Mas ainda temos muito, muito para aprender sobre a Igreja Católica, né? Afinal, são 2000 anos de história. E assim, o processo que a gente passou é bem doloroso. Desconstruir verdades que tínhamos por 40 anos, e foi bem dolorido. Não foi nada fácil, não foi rápido por conta de ser doloroso, né? Teve momentos assim, principalmente quando a gente já tinha descoberto que nem o batismo era válido, né? Que era como se eu estivesse velando a mim mesma. Então, foi exatamente essa sensação, o sentimento que eu tinha. Que eu estava em pé,
olhando eu no caixão aberto, morta, eu estava me velando. Então, eu acho que espiritualmente foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu me despedi de uma Sheila e nasceu uma nova, né? Então, ao mesmo tempo que é bem, bem doloroso, é muito lindo, né? A gente vê a misericórdia de Deus, né? E o chamado dele. Então, estamos fazendo catecumenato. Em abril do ano que vem, iremos receber os sacramentos, né? Tudo junto, né? Batismo, crisma, casamento, e tudo ali com Páscoa acontecendo, a primeira Páscoa dentro da Igreja Católica, né? Iremos fazer a quaresma também junto, né? Falar em quaresma, nós estamos fazendo a quaresma do Arcanjo São Miguel, né? Pela primeira vez, estamos acompanhando com o Rafael Brito, que também já foi um ex-testemunha de Jeová, e cada dia assim que passa mais perto de poder estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Então nos deixa muito felizes. E após o batismo, né, nós vamos entender certinho, né, o que Deus nos reserva aí. E temos, né, no momento recebido um caloroso acolhimento, né, e muitos convites para ir para várias ordens, né. Mas nós vamos esperar ali o batismo para poder entender o que o Espírito Santo, né, vai nos mostrar. E enquanto isso, estamos indo na missa todo domingo, certinho, no dia de solenidade, rezando o terço diariamente, jejum de carne toda sexta. E aos poucos vamos incorporando no nosso dia a dia, né, ser católico. E ser católico é maravilhoso, é muito lindo. Então é isso, pessoal, nós estamos muito felizes de estarmos de volta, né, na Igreja Católica, embora nós nunca tivéssemos sido da Igreja Católica, mas o católico lhe dá essa recepção, né, para quem vem, porque o verdadeiro cristianismo é a Igreja Católica. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para o verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo, né? Quero agradecer muito de todo o coração todas as pessoas que ouviram o nosso depoimento e conversão para a Igreja Católica, né? Tanto a parte 1 como agora a parte 2. Um abraço grande e forte para todos vocês.